Olá a todos, o meu nome é João Fernandes e gostaria de vos dar as boas-vindas a este terceiro episódio do Automation Talks. Este podcast, promovido pela Doc Digitizer, tem como objetivo fazer showcase de projetos de transformação digital, inteligência artificial e automação, com elevado impacto e, sempre que possível, na primeira pessoa. Vamos discutir com os nossos convidados estes projetos e também o futuro onde os seres humanos terão de fazer aqui uma convivência pacífica com máquinas, algoritmos, robôs, softwares de vários tipos, que em alguns casos nos facilitarão a vida, em tantos outros nos levantarão muitos desafios enquanto espécie, enquanto sociedade. Para me ajudar nesta missão, terei sempre na produção deste evento o Aníbal e a Raquel, que vão fazer toda a comunicação com o público e também toda a divulgação deste podcast após a sua gravação. O podcast está sempre disponível nas plataformas habituais, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, são aqueles mais comuns, e gostava-vos sempre de pedir para nos apoiarem neste projeto, e o apoio aqui é feito ouvindo e partilhando e subscrevendo o nosso canal de podcast e convidando mais pessoas assim também a acompanhar-nos. Sem mais demoras, hoje temos connosco o Roberto Machado e já que o Aníbal hoje não pode estar presente e é ele normalmente que introduz os convidados, eu dizia, tenho aqui a tua bio, Roberto, sei que és licenciado em Engenharia Informática da Universidade do Minho, tiveste também uma pós-graduação no MIT, que já me vais falar um bocadinho sobre ela, mas acima de tudo convidei-te pelo teu papel no desenvolvimento da Subvisual. Não sei se é Subvisual ou Subvisual, depois diz-me tu, como CEO e co-founder desse projeto, e que é talvez aquele onde estás desde 2012 e portanto aquele onde tiveste aqui mais sumo para discussão neste nosso Automation Talks. Eu começava por tentar falar um bocadinho sobre o teu passado e sobre a decisão de criar a Subvisual. Vi que és um homem das informáticas como eu, fizeste o teu curso na Universidade do Minho e no MIT, e achei curioso o facto de ter saído da faculdade e decidido fundar a Subvisual. E gostava de perguntar, porquê é que tomaste essa decisão e também porquê uma aceleradora de startups e não uma startup de produto ou uma startup de tecnologia, até porque na altura penso eu que não era um tema muito comum ou muito badalado. Queres-me falar um bocadinho sobre essa decisão? Sim, João. Antes de mais, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui a discutir um bocadinho contigo estes temas que tenho a certeza que ambos adoramos. A Subvisual foi uma empresa. É Subvisual. Subvisual é uma palavra inglesa que significa something too dim to be seen at naked eye. Ou seja, é uma palavra que existe mesmo, embora não seja uma palavra muito reconhecida. Nós criamos a Subvisual quando estávamos a terminar o mestrado em Engenharia Informática e não foi provavelmente uma daquelas decisões mais bem estruturadas e com muito pensamento. Éramos jovens, tínhamos uma paixão comum que era trabalhar com Ruby on Rails, ou seja, nós já estávamos a trabalhar com a Framework, fizemos um trabalho muito grande na universidade e não encontrávamos no mercado nacional a oportunidade de trabalhar com a linguagem e com o framework. E acabamos por decidir, ok, porque é que não montamos nós uma empresa e fazemos alguma coisa. Numa fase inicial, tentamos fazer alguns projetos aqui em Portugal, não correu muito bem e percebemos que se queríamos ter sucesso, tínhamos que olhar lá para fora. Portanto, nós numa fase inicial começamos muito cedo a trabalhar com clientes nos Estados Unidos, muito numa lógica de fornecedor de serviços, desenvolvimento de software para a web. E foi assim que nós começamos. As coisas evoluíram muito bem, tivemos imensas experiências em trabalhar com startups um bocadinho por todo lado, mas com muito foco nos Estados Unidos. Aprendemos imenso com isso e foi a partir daí que há sensivelmente 5 anos decidimos que envergar mais por este caminho do que chamaste de aceleração de startups. Nós chamamos Venture Studio, em que nós nos juntamos a founders, nós reconhecemos qualidade, a ideias, que nós vemos muito potencial e além de os ajudar a construir os produtos,
envolvemos com eles, ajudamos também os founders a crescer, a criar a equipa, etc. Então temos estas duas vertentes neste momento na empresa. O desenvolvimento de serviços mantém-se, inclusive expandimos isso com outras empresas, e temos depois a vertente de Venture Studio, em que nós ajudamos founders a criar os seus próprios projetos de diversas formas. E é um bocadinho isso que nós fazemos. E sentiste desde 2012, bem, em 2012, se bem me recordo, provavelmente mesmo o conceito de startup era algo, se calhar, não tão presente no léxico como é hoje, não é? E houve um boom, que eu não sei bem quando é que aconteceu ao certo, mas que se calhar há 5 anos atrás, talvez, foi mais ou menos quando se calhar vocês pensaram nessa ideia do Venture Studio. Houve um enorme boom de startups em Portugal. Para vocês isso provavelmente foi encarado como uma oportunidade, mas eu gostava de perguntar aqui um bocadinho uma visão, agora que temos algum distanciamento histórico, uma visão crítica sobre esse boom. O que é que achas, o que é que tu sentes que deste boom de startups e esta cultura de empreendedorismo trouxe de bom e de mau aos tempos agora que seguiram a esse boom? Vou-te dizer a frase mais normal, que é: estás em mute, acho eu. Não, continuas em mute. Desculpa, que sim. o Yeti não estava a colaborar. Estava a dizer-te, em 2010, 2011, de facto, não era normal ouvires a palavra startup nos círculos mainstream. No entanto, eu estou baseado em Braga, foi aqui que eu estudei e depois acabei por criar a empresa, embora hoje em dia estamos espalhados por várias localizações. Aqui em Braga havia, já na altura, excelentes casos de startups, empresas que foram iniciadas aqui com grande potencial de crescimento. Mais ou menos para esta altura, a Microsoft comprou uma empresa aqui em Braga chamada Mobicom, que foi um negócio que foi muito badalado. E haviam outros casos de sucesso de empresas a ser compradas por grandes players internacionais em Portugal. Agora eram aves raras, como se costuma dizer, não era algo que fosse muito comum. Eu, em 2011, aqui em Braga, fiz parte de um movimento que tentou trazer o termo startup para a universidade, para os jovens, para os potenciais inovadores, muito também impulsionado pelo movimento Lean Startup. Nós começamos aqui um meetup chamado Lean Startup Meetup Minho, em que falávamos sobre as práticas, pelas profecias quase explanadas no livro, e tentamos impulsionar aqui jovens também a criar as suas empresas. Entretanto, Lisboa passou a ter a Startup Lisboa. Resultou ou não? Sim. Ou resultou segundo as tuas expectativas? Resultou sim. Eu acho que até, de certa forma, pessoalmente superou as minhas expectativas, no sentido em que nós não deixamos de ser, continuamos sempre a ser outsiders, um nicho, um corpo estranho, naquilo que é movida de uma cidade natural que não está a olhar para este pormenor. E acabou por ter uma influência positiva, que a seguir criaram-se muitas outras coisas, tanto em Braga como no país inteiro. Acho que todos nós vimos esse boom que tu falas. A crise de 2008 certamente teve um papel aqui. Talvez não no imediato, no sentido em que há uma crise e logo a seguir há uma proliferação de inovação e de empresas, mas teve um efeito de arrasto que levou a que alguns jovens tivessem que decidir para terem um futuro melhor, entre ir lá para fora, como certamente conheceste e tiveste amigos, ou então ficar cá e criar qualquer coisa. E acabou por ter esse efeito positivo. Quando me perguntas o bom e o mau, o mau é difícil explicar, porque na cultura tradicional que nós temos em Portugal, eu se calhar ia começar aqui a falar de falhanços e de coisas que correram menos bem, mas isso era fazer era entrar numa narrativa que eu acho que é exatamente a que temos que combater, em que estamos
a punir o falhanço, e nós devemos... eu também não gosto da ideia de celebrar o falhanço, mas saber conviver com o falhanço, saber aceitar o falhanço, aprender com o falhanço e fazer melhor. E acho que todos os insucessos dos últimos anos devem ser vistos em Portugal, e não só, como possibilidades de aprendizagem para fazermos melhor a seguir. E acho que não há espaço para arrependimentos. Acho que a parte boa é evidente. Nós temos hoje em dia uma rede de empresas novas, inovadoras, com impacto internacional fantástico. Temos founders que são reconhecidos a nível internacional a toda a hora. Temos investidores a investir em Portugal com uma naturalidade que há 10 anos era impensável, mesmo fundos americanos, fundos provenientes de vários países da Europa. E isso é o resultado positivo. Ou seja, nós, neste momento, somos um país que está aberto a esta rede, estamos ainda a crescer, estamos ainda numa fase muito inicial. Para quem já leu o livro Startup Nation, que fala um bocadinho de Israel e do que eles construíram, se calhar Portugal está nos primeiros 10 anos desse efeito. Uhum. Acho que temos que continuar esse trabalho, sem romanticismos exagerados. Não vai resolver todos os problemas do país, e o país não passa a ser um país só de startups, isso é que importa. Temos ainda muita coisa como país para resolver, mas sem dúvida que aí temos um veículo para manter talento em Portugal, para atrair talento de fora para Portugal e fazer crescer a partir de Portugal projetos com um impacto mundial. Eu aí, Roberto, acho que também é importante dizer, e se calhar as gerações mais novas, tu deves ter mais ou menos a minha idade, ou se calhar um bocadinho mais novo que eu, mas as novas gerações já encaram trabalhar numa startup como uma opção de carreira, que era algo que eu diria que há 10 anos atrás, 8 anos atrás, as saídas profissionais de um engenheiro informático era trabalhar numa consultora, num outsourcing, num banco, e portanto havia no fundo um conjunto de opções muito limitadas e muito estanques, e que no fundo estas startups também trouxeram alguma alternativa, algum ar novo e algumas opções, até porque algumas delas e muito do nosso mercado IT anterior era muito focado em serviços. E hoje muitas das startups são focadas em produto, o que é uma dinâmica, não sei se concordas, uma dinâmica de empresa e de pensamento diferente. Mas também te fazia uma pergunta, fazendo advogado do diabo, que é, tu falaste aí um bocadinho da romantização das startups e do empreendedorismo, e eu até vou um bocadinho mais longe, até quase infantilização, talvez, do que é abrir uma empresa, do que é pagar ordenados, do que é realmente criar uma empresa e um negócio sustentável financeiramente. Porque há muitos, fala-se, quando falamos em aceleradoras, incubadoras, existe também, e acho que é importante dizer, que com a quantidade veio também um déficit de qualidade em muitos projetos. E como existiam fundos, às tantas tinha que se distribuir os fundos em qualquer tipo de projeto. Eu não sei se passaste por isso, se tens essa sensibilidade, e se não achas que isso pode também ter um efeito contra a prazo, pode ter um efeito contra as próprias startups e contra o próprio empreendedorismo, quando estes projetos começarem a colapsar, porque é uma questão de tempo, não é? Sim, eu percebo aquilo que estás a dizer, e sim, tive alguma exposição a isso. Todas as coisas, quando são criadas com determinados objetivos, e depois é quase um instinto de sobrevivência, em que, para se manterem vivas, tentam cumprir esses objetivos, não ligando muito aos meios que estão a executar para o fazer. E aconteceu certamente muitos casos como aquele que estás a mencionar, em que para ter um determinado número de startups, ou para distribuir esses fundos que estás a mencionar, isso possa ter acontecido. E sem dúvida que criar uma empresa é um assunto muito sério, especialmente no momento em que contratares alguém e estiveres responsável pela vida dessa pessoa. É aí que eu traço uma linha, e o assunto passa a ficar muito sério, porque
alguém está a confiar os anos da tua vida, e os anos é aquilo que nós mais temos, o nosso tempo é aquilo que nós mais temos de valioso, e desperdiçar o tempo de alguém deve ser algo que nos leva a pensar sempre muito, mais até do que a componente financeira. Portanto, acho muito bem que olhemos para o assunto com alguma seriedade. No entanto, também permitir-nos, volto a frisar aquilo que estava a mencionar há pouco, permitir-nos ao falhanço, permitir que, eventualmente, um founder que não tem toda a experiência necessária para criar uma empresa, não sabe como executar todas as nuances e burocracias de ter uma empresa, se possa dar ao luxo de o fazer, aprender, falhar e depois fazer a seguir. Os números... Roberto, tu dizes isso como se fosse a experiência que nos dá isso. Ou seja, enquanto empreendedores, eu tenho aquela sensação que o falhanço é inevitável, o que nós fazemos é dilatá-lo ao máximo, e a experiência deixa-nos dilatar mais tempo o falhanço, mas ele vai lá estar sempre. Sem dúvida. Não sei se concordas. Concordo plenamente, e para mim a forma como eu vejo o falhanço é exatamente como um mecanismo de aprendizagem, e a maior parte dos casos de sucesso que nós conhecemos, que são muitas vezes referidos N vezes, e os falhanços muito poucas vezes, esses casos de sucesso são um agrupamento de falhanços que não foram mortíferos. Ou seja, as pessoas falharam imensas vezes, mas conseguiram sobreviver vezes suficientes para depois ter sucesso. Mas todas essas pessoas passaram por N falhanços. E é isso, nós não podemos martirizar um founder porque falhou a primeira vez. Temos que aprender, ver se ele aprendeu. Se ele não aprendeu, à partida é um mau sinal. E se ele aprendeu, à partida, na segunda vez que ele tentar, vai ser muito melhor founder, muito melhor líder, e tem muitas mais hipóteses de sucesso. Nós temos na Savvisual, como já disse há pouco, parte do nosso negócio é apoiar founders, é criar novas empresas. Nós temos tido uma excelente experiência com second-time founders ou até third-time founders. Pessoas que fizeram uma vez, falharam, fizeram duas vezes, falharam, e à terceira estão a fazer projetos fantásticos. E é isso que nós gostamos também de partilhar e de demonstrar a pessoas que estão a começar pela primeira vez. Em vez de lhes cair logo em cima e dizer, pá, isso é horrível, não faças, vai antes de trabalhar ali para aquela consultora, é apoiá-los, tentar que eles cometam menos erros, passar-lhes as nossas aprendizagens de ter trabalhado com dezenas e dezenas de startups, e ajudá-los a errar menos, sabendo que eles vão errar e que depois poderão vingar ou não, mas é tudo parte do processo. E diz-me uma coisa, agora falando também um bocadinho sobre as startups que vocês acompanham, eu vi no vosso site que vocês estão focados muito no mercado da banca ou serviços financeiros e saúde, que são mercados altamente regulados, e vocês fazem questão de focar isso no vosso site. E diria eu, até porque são os mercados em que nós operamos na Doc Digitizer, são mercados tendencialmente mais resistentes à mudança e à transformação digital. Quais é que achas que são, em primeiro lugar, porque é que escolheram estes mercados, não é? Porque se calhar há mercados bem mais sexys, e quais é que achas que são os maiores desafios a uma startup que se posiciona nestas indústrias para entrar nestas indústrias? A razão pela qual nós escolhemos esses dois verticais, eu até diria que mais do que uma escolha foi uma consequência da experiência. Ou seja, nós acabamos por acumular experiência tanto em digital healthcare como em fintech ao longo dos nossos anos. É também algo que nós, como equipa, decidimos que gostamos de trabalhar em. Sentimos que digital healthcare é algo que tu podes ter um impacto muito grande em certos negócios, mas também ter um impacto direto na sociedade, melhorar a vida das pessoas, tratar pessoas, ajudar a melhorar a saúde de todos nós. É algo que nós é quase algo animalesco, e também de instinto de sobrevivência, de querer resistir aos problemas de saúde. Na parte de fintech, nós desde o início que trabalhamos em vários projetos fintech, sentimos que well-being,
é apenas possível se as pessoas estiverem também confortavelmente estiverem confortáveis financeiramente. Exatamente, financeiramente, no campo financeiro. Nós temos uma iliteracia muito grande financeira em Portugal, mas é um bocadinho transversal por todo lado. Crónica. Exatamente, e achamos que também é uma área em que nós conseguimos ter um impacto muito grande, fazer produtos que vão melhorar a forma como as pessoas interagem com o dinheiro, vão poder ter mais controle e poder sobre o seu dinheiro. Estamos muito ligados à parte de blockchain, descentralização, e acreditamos muito num mundo em que as pessoas estão menos dependentes de grandes players. O poder está menos centralizado, não é? Exatamente. Portanto, acaba por ser dois verticais que nós gostamos muito de atuar. A componente de ser muito regulado, ser muito complicado, acaba por ser interessante, é um desafio muito grande para nós. Quando tu acumulas muita experiência, acabas por saber navegar melhor esses trâmites e consegues também, quando começas um projeto, evitar alguns problemas que quem está a começar pela primeira vez se calhar sente. Muitas coisas que nós encontramos nestes dois verticais, que nós chamamos de complicações burocráticas, são facilmente evitadas se formos pelo caminho certo, e é essa experiência que nós também trazemos para os projetos em que trabalhamos. E queres resumir assim 2 insights que sejam relevantes para isso? Ou seja, assim, 2 dicas. Eu não gosto muito destas receitas simples, porque o problema não é certamente simples. Mas se tivesses que resumir assim 2 pontos que a pessoa tivesse de ter atenção quando trabalhava, por exemplo, na área de fintech, o que é que tu achas o que é que tu destacarias? Olha, destacaria que desde uma fase inicial tens que envolver no teu projeto pessoas que compreendem a fundo os possíveis roadblocks legais e burocráticos que vais encontrar. Quando falamos de fintech, estamos aqui a falar de N coisas. Podemos estar a falar de lending, banking, etc. Uhum. Ou seja, tu tens que procurar trazer para o teu projeto ou ligar-te numa fase inicial pessoas que tu sabes que têm muita experiência e que te vão ajudar a navegar toda a componente inicial. A segunda dica que eu também teria para dar aqui é que se estás a fazer inovação, não podes estar à espera que o regulador te diga aquilo que vais fazer. Se estás a inovar, se estás de alguma forma num flow de delusion em que queres trazer algo diferente, vais ter que cometer riscos. Vais ter que pisar a linha algumas vezes. Se possível, tenta perceber se não estás a pisar uma linha que é demasiado encarnada. No entanto, it comes with the job. Não é inevitável. Nós tivemos experiências no passado, por exemplo, quando criamos a UTrust, que fizemos uma ICO e criamos um token, etc. Era impossível fazer isso tudo se estivéssemos à espera que nos dissessem, ok, podes fazer. Se estivéssemos à espera dessa resposta, provavelmente ainda hoje estávamos a começar a lançar o projeto e já passaram 4 anos. Portanto, é muito importante estar disponível a navegar essa linha vermelha, tentar não a pisar, não passar para o outro lado. Estamos a falar de coisas muito sérias. No entanto, it comes with the job of being an innovator. Mas também te vou desafiar essa ideia neste sentido. Quando olhamos para a área de fintech ou de serviços financeiros, e ouvimos falar de muitas startups hoje em dia a trabalhar nesse espaço. Aliás, existem reportes até de fintechs em Portugal e é uma das áreas, se calhar, que ganhou ao longo dos últimos anos alguma sexiness, assim se pode chamar, que não existia antes. Mas, ao mesmo tempo que isto acontece, olhamos para os incumbentes, para os bancos e que estão no mercado e não vemos assim tantas empresas a conseguirem desafiar este status quo ou até aliar-se e conseguir desenvolver inovação em parceria com eles. Porque as propostas de valores dos serviços financeiros não têm mudado de forma muito significativa. Não sei se achas que esta avaliação é justa, ou se é uma questão de tempo, ou se é mesmo um problema estrutural no posicionamento destas empresas no mercado. Estarei a ser injusto nesta avaliação? Eu não tenho dados para saber se estás a ser injusto, no entanto,
acho que acho que poderá haver aqui um problema de percepção. Ou seja, Ok. nós quando estamos a olhar de uma forma lata para aquilo que está a ser feito em termos de inovação, por exemplo, se tu olhares para o Fintech Report, que saiu há pouco tempo pela Fintech House, que nós temos uma ligação muito grande, tivemos a Savvisual teve 4 empresas com quem é parceira nesse Fintech, nesse Fintech Report, em diferentes áreas, e tu vês lá projetos que ou estão neste momento a desafiar alguns players bastante estabelecidos, ou estão com parcerias muito próximas de players muito importantes. E a dimensão desses projetos pode parecer pequena on the surface, mas o impacto que eles estão a ter em termos de melhorar e resolver problemas é brutal. Aquilo que está a acontecer é que para quem isto está a resolver problemas, são muitas vezes pessoas diferentes daquelas que normalmente teriam acesso à banca tradicional. Ou seja, o grande impacto de fintech right now, desculpa lá sempre os termos em inglês, mas estou demasiado habituado a ter estas conversas em inglês. O impacto do fintech neste momento vai atacar muito pessoas que ou eram unbanked, que não tinham acesso ao mercado financeiro, e muitos países em que isso é o caso, ou então uma classe tanto social como etária que normalmente não iria estar muito atenta à sua parte financeira, à banca. Por exemplo, quando falas de um Revolut, o Revolut cresce junto de uma faixa etária que à partida não iria utilizar um banco tradicional como o BPI ou o Millennium ou o Novo Banco com a mesma assiduidade que utiliza o Revolut. Claro. E se calhar a primeira experiência deles foi com o Revolut e já levam essas expectativas e projetam essas expectativas nos outros. Exatamente. E aí também depois vem a frustração, porque Exatamente. de facto a experiência que têm nos outros não é igual à do Revolut. Exatamente. Não sei se concordas. Sem dúvida, é mesmo isso. Põe-te nos pés ou põe-te na situação de um jovem de 18 anos que utiliza o telemóvel para tudo. Ele, para ter o seu primeiro cartão bancário, criou uma conta no Revolut, e daqui a 5 anos ele vai começar a criar uma empresa e alguém lhe diz: olha, agora tens que ir ali ao Novo Banco, criar uma conta e vais a partir daí operar a conta da tua empresa. Ele não vai conseguir, ele vai achar Claro. aquilo a maior dor da sua vida. Super estranho. Exatamente. Super estranho. E diz-me uma coisa, nestes vários projetos, tocaste em temas engraçados, por exemplo, o facto destes projetos terem como target segmentos que não estão neste momento abrangidos pela banca tradicional, ou não endereçados da melhor forma pela banca tradicional, mas até abrindo aqui, porque sei que Health Tech também é uma coisa que te motiva. Nestes últimos 2 anos, ou último ano talvez, qual foi o projeto que te mais surpreendeu nestas áreas e porquê? Qual foi aquele que realmente tu viste e disseste: epá, isto não é nada óbvio, mas isto realmente é uma coisa interessante? Sim. É difícil dizer Sei. apenas um. Há vários. Se quiseres, fala-me 2, um de fintech e outro de Altech, por Sim, exemplo. sim. Estou aqui só a tirar algum tempo para pensar. Porque há vários candidatos, há várias coisas que nos últimos anos nos surpreenderam, e eu acredito que vão transformar a forma de ser das coisas. Eu acho que no caso de fintech, há uma área que eu acho muito interessante, que eu acho que está a sofrer alguma disrupção, mas ainda tem um caminho muito grande para andar, que é a parte mais ligada à componente de seguros, InsurTech, que há quem diga que é um subset, há quem diga que é uma área por si só à parte, mas vi alguns projetos muito interessantes nessa área. Em Portugal nós temos a Lovis, que está a fazer um percurso muito interessante. Nós estamos ligados também a um projeto que começou muito
O que é que eles fazem? Eles são, permitem-te ter seguro automóvel, tudo tratado pela online. Ok. Estava aqui a ver. Desculpa lá. É, a parte chata do podcast é que os nossos ouvintes não podem ver, mas Lovis é uma startup portuguesa que faz, no fundo, permite a contratação de seguros de forma totalmente digital, é Exatamente, isso? exatamente. Era isso que eu estava a Ok. tentar validar, porque já não me recordava a 100%, mas tenho acompanhado o projeto, e está a crescer de uma forma muito interessante. Nós também temos trabalhado com um projeto que é Coverflex, que está a ser lançado este ano e começou muito pela área de seguros, também para permitir às empresas ter todos os seus seguros de uma forma digital e mais acessível para os colaboradores, e depois evoluiu para benefits e compensation em geral. Com o cartão bancário para os colaboradores poderem utilizar. Portanto, também é um projeto que eu acho que está com posicionamento muito interessante. Acho que vai mudar muito a forma como nós hoje em dia tratamos esses temas. Uh, diz Health Tech. Health Tech. Eu estou incrivelmente apaixonado pela ideia dos personal assistants in healthcare. A ideia da personalização da saúde. Eu não me estou a recordar agora, ainda há pouco tempo estive a ver, mas não me estou a lembrar do projeto em si, mas há um projeto muito interessante nesta área, que é basicamente o teu personal assistant no telemóvel. Tu vais registando toda a tua informação sobre os teus dados de saúde, problemas que tens, exames médicos, etc. Vais alimentando uma base de dados que vive no teu telemóvel, os dados estão do teu lado, e depois é utilizada inteligência artificial para tentar prever problemas que tu possas vir a ter. E eu acho este conceito fantástico, porque nós sabemos que a saúde é das coisas mais pessoais que existe. É muito difícil normalizar de fulano A para fulano B. As pessoas são diferentes, o ambiente é diferente, aquilo que elas comem é diferente. Portanto, a ideia de personalização em healthcare é, sem dúvida, das coisas que eu estou com mais expectativa para os próximos anos. Tanto do ponto de vista de termos esta predictability no que é que acontece, como também na resposta, na reação a problemas médicos. Ou seja, quando tu entras no hospital, e eu sei aqui, por exemplo, a Mel Saúde tem feito alguma bandeira disto, que quando tu entras no hospital és tratado como aquele indivíduo e não pela patologia. Porque quando tu és tratado por uma determinada patologia, estás a ser inserido num grupo muito grande, muito genérico de pessoas que poderá não ser o mais correto para ti. Se fores tratado como aquele indivíduo que tem todo aquele dataset por trás, o tratamento vai ser muito mais eficaz e muito mais barato também. Aquilo que nós gastamos em healthcare a tentar descobrir como resolver o problema é absurdo. É absurdo o dinheiro que hoje em dia se gasta, porque todos nós já devemos ter tido experiência de ir ao médico, e o médico não tem propriamente um algoritmo para decidir qual é a doença que tu tens. Ele infere, através daquilo que está a ver, uma determinada doença e um determinado tratamento. E nem sequer, muitas vezes, nem sequer tem muito tempo para o fazer, e muitas vezes também está altamente limitado nos dados que pode ter como base para esse assessment. E o que tu disseste realmente traduz uma situação típica de um processo que existia porque não havia um suporte, ou não era possível ter um suporte para processar dados em escala, e portanto o melhor que se podia fazer era aqueles 5, 10 minutos de conversa com o doente, quando de facto hoje em dia é possível que o diagnóstico seja apoiado em muito mais informação, e ao mesmo tempo isso também vai libertar certamente horas dos recursos humanos para o apoio
que hoje em dia se calhar não é dado da melhor forma porque não há tempo, não é? Aquilo temos que, em 10 minutos é quase um sprint, não é? 10 minutos, qual é a patologia, pumba, toma a receita, vai embora, vem outra, não é? Exatamente. E tu, quando vais ao médico, normalmente acontece aquilo que, por exemplo, acabou de me acontecer agora quando pediste 2 projetos que eu adorei nos últimos 2 anos, que é o teu cérebro prega-te uma rasteira e de repente parece que não te lembras de nenhum projeto. E é igual quando estás no médico, ele pergunta-te: olha, senhor, o que é que comeu a semana passada? E acho que comi frango. Mas não, o teu cérebro prega-te ali uma partida, porque a nossa memória funciona assim. Se esses dados não estiverem sujeitos a essa volatilidade e se as coisas estiverem mais registadas, e nós hoje em dia já temos uma tendência natural para fazer isso. Os seres humanos, acabam por registar informação, seja nas redes sociais ou em determinadas aplicações, que nem nos estamos a perceber. Portanto, eu acho que a utilização de dados pessoais, e não para serem comercializados, mas sim para registro próprio, em benefício da nossa saúde individual, é extremamente útil e é algo que nós vamos ver aparecer cada vez mais nos próximos anos. Mas de qualquer das formas, desafiando essa ideia, porque é um tema relativamente aos dados, que é um tema muito interessante sempre discutir, eu não sei se é tão claro para a população no geral, e aqui acho que tem a ver um bocadinho com literacia tecnológica, ou o que é que a gente chama tecnológica ou de privacidade. Eu acho que a população em geral se sentiria muito mais confortável, ou sente-se altamente confortável em partilhar esses conteúdos todos, as fotos da refeição, da comida que faz, etc. Mas se tu perguntasses a alguém, ok, agora o seu médico pode ter acesso a isto tudo, com vista a diagnosticar-lhe da melhor forma a sua patologia, achas que a maioria das pessoas aceitaria? Eu acho que a maioria das pessoas tem reservas e acho que o devem ter. Ou seja, acho que a preocupação com dados é extremamente útil e benéfica para a sociedade e infelizmente não a estamos a ter agora. Ou seja, Certo. uh, e até, olha, nós tivemos um exemplo muito recente na nossa sociedade com a Stay Away Covid. Uma das empresas que nós estamos associadas teve no desenvolvimento da aplicação, que chama-se Keruptive, e foi surpreendente, no mínimo, perceber toda a confusão que foi criada à volta do tema, com imensa desinformação. E aqui eu tenho que também tenho que referir isto, que acho que como indivíduos que estão ligados à tecnologia, todas as pessoas que percebem mais sobre o assunto têm que ter mais responsabilidade no momento de partilhar as suas opiniões e sem bias, no sentido em que Claro. nós devemos usar o nosso conhecimento e a nossa expertise para informar, para educar outros e não para alimentar a confusão. Infelizmente isso não aconteceu. E tiveste... depois também acabou-se por politizar completamente a questão, que era desnecessário, mas tiveste um caso em que as pessoas, muita gente começou a reclamar porque estava a partilhar dados e achavam que efetivamente o governo português podia usar os dados e a saber onde é que estão, quando tecnicamente isso é impossível. A forma como a aplicação está desenvolvida não permite o governo ter acesso a nada, não são registados dados nenhuns. No máximo há 2 empresas no mundo que iam ficar com os teus dados, embora eles garantam que isso não é o caso e que eles não vão utilizar os dados para nada, mas a Apple e a Google são as 2 únicas entidades que poderiam ter acesso aos teus dados. Agora, o caso é que quase todos nós, infelizmente ou felizmente, acabamos já por dar todos os nossos dados à Apple e à Google de uma forma ou de outra. E de facto, o Stay Away Covid e permite-me também dar a minha opinião, porque eu acho que é um dever moral de quem é engenheiro informático, não é? Nós não construímos prédios, nem pontes, nem assinamos projetos, não é? E portanto, há poucas alturas onde a nossa opinião conta para a sociedade. E esta é uma delas, e portanto, nós temos a obrigação de falar as coisas com alguma honestidade intelectual. E há aqui vários temas que eu acho que não foram suficientemente tratados. Bem, pela positiva, pela primeira vez houve uma discussão sobre dados.
eu acho que isso é super positivo. Agora, dessa discussão veio à tona uma falta de literacia imensa na discussão destes temas. Porquê? Porque estamos a falar de uma aplicação que é open source, aberta a ser auditada, desenvolvida por pessoas ou por entidades que são eleitas e, portanto, têm um grau de escrutínio que a grandíssima maioria das aplicações que nós usamos no dia-a-dia não tem. E existe um problema de base quando falámos, e isto também foi, eu diria que foi culpa um bocadinho daquela conversa da obrigatoriedade da aplicação, não é? Porque o problema da obrigatoriedade, na minha ótica, não residia no facto de haver recolha de dados, porque isso não acontece. O problema que aconteceria é o facto de estar implicitamente a obrigar alguém a subscrever os termos de serviço da Store, que essa sim é de uma entidade privada, não é portuguesa, não está sujeita ao mesmo nível de escrutínio e que pode mudar e que, como tal, eu não posso ser obrigado para ter a app Stay Away Covid a ter que subscrever os termos de serviço de uma store, de uma entidade privada que não é auditada. Pronto. Mas essa discussão não é tida, ou seja, começa-se a discutir um tema pela rama, cria-se desinformação e o que aconteceu foi que uma ideia muito boa que foi colocada em prática num curto espaço de tempo e, portanto, como qualquer projeto de tecnologia faz parte da primeira versão ser pior que a segunda, a terceira ser, não é? Acabou por ser algo que ninguém tirou partido real daquilo. Porque depois também há a questão dos médicos, do diagnóstico, do processo de introdução da chave, mas para também partilhar com os nossos ouvintes que, de facto, a discussão que foi tida foi positiva no sentido em que foi a primeira vez que foi discutida, mas nós temos que discutir a questão dos dados com uma honestidade intelectual que não foi tida nesta discussão. Eu relembro outra, Roberto, não sei se te lembras das multas passadas pela Via Verde, quando tu passavas em Lisboa e depois chegasses ao Porto em 2 horas, a tua velocidade era inferior à média e, portanto, e nós opusemos radicalmente enquanto sociedade a esse nível de escrutínio do Estado. Mas quantas pessoas vão na A1 com o Waze ou com o Google Maps ligado, cedendo exatamente os mesmos dados a uma entidade estrangeira, sem qualquer capacidade de auditoria, sem qualquer participação ativa na gestão desses dados, nem sequer sabemos para que é que esses dados são usados. E portanto, eu concordo e subscrevo totalmente o que disseste. É um caminho muito grande que temos de fazer como sociedade, acho eu. Aqui, indo de encontro a isto de outra forma, ou seja, estavas-me a dizer que todos estes caminhos que estão a ser feitos nos serviços financeiros e na área da saúde trazem um valor muito acrescentado e muito tangível ao utilizador final, ao cliente, ou sim, na área da saúde também serão clientes. No entanto, muitas destas organizações têm na sua estrutura, aliás, a maior parte da sua estrutura de custos são recursos humanos. E existe realmente hoje um fator humano nos serviços que prestam, até mais na área da saúde, nos serviços financeiros, ainda que nos serviços financeiros a maior parte da estrutura de custos do banco seja pessoas. Quando estamos a introduzir estas tecnologias que trazem automação, trazem novos canais de comunicação, trazem maior automatismo e algum nível de personalização que os humanos não conseguem dar ao serviço, não achas que isso vai colocar em causa o papel das pessoas, o papel dos colaboradores nessas empresas e como é que estas empresas vão poder reagir a isso? Ou seja, estamos a falar de perda real de emprego? Sim, estamos a falar de uma mudança radical na nossa sociedade e o que se vai traduzir em perda de emprego ou em perda destes empregos em concreto. Aquilo que eu posso dizer é que eu acho que é um erro tentarmos controlar a mudança. Nós podemos adaptar-nos a ela e tentar evoluir como sociedade. Agora, esta mudança é inevitável, ou seja, nós não podemos forçar a manutenção de certos trabalhos porque
e com isso rejeitar a tecnologia que está a melhorar esses serviços. Penso que se olharmos à história recente, aos últimos séculos, principalmente desde a Revolução Industrial, nós vimos indústrias completas e formas de trabalhar a serem criadas e destruídas em 30, 40 anos totalmente. E é isso que nós temos que adaptar-nos para viver na fase em que nós estamos. Ou seja, nós temos muitas áreas a serem transformadas, desde a indústria, banca, saúde, etc. Mesmo transportação, etc. Nós sabemos que a tecnologia nos pode trazer, e isso está estudado já, menos erros, menos vidas perdidas, N situações que vai acabar por introduzir melhorias na sociedade. Portanto, a minha resposta a isso que acabaste de dizer é que a única coisa que podemos fazer é adaptar-nos, é tentar perceber como sociedade o que é que estas pessoas podem fazer a seguir, como é que as podemos requalificar e ser honestos em relação a isso, não estar a espalhar desinformação em relação a isso. É a história do Trump em 2016 a dizer que ia recuperar a indústria do cabrão. Eu não quero insultar ninguém, mas se calhar até não... Enfim, vamos seguir. A indústria do carvão. É mesmo isso. Não podemos ser... Não é possível Não podemos ser demagogos é? nesta questão. É encarar as coisas como elas são, é aceitar a mudança, é pôr mais gente a ler o livro Quem Mexeu no Meu Queijo e seguir em frente. Por falar em livros, e estamos aqui a aproximar-nos do fim, o nosso Automation Challenge, um livro que recomendes, um podcast que recomendes e uma personalidade que aches relevante os nossos ouvintes seguirem. É um desafio super interessante. Eu adoro livros. Este ano estou on track para ler 52 livros, que é o meu, ritmo. vai ser o meu recorde. E o livro que vos vou deixar hoje é um livro que li muito recentemente, não o conhecia, mas é um livro de 1960, qualquer coisa, muito pequeno, que se chama The Lessons of History. E eu escolhi este livro porque o li recentemente, mas também porque se encaixa um bocadinho no tema que tu me disseste que íamos falar. É um livro que condensa em muito poucas páginas todas as transformações históricas que nós tivemos e comparas em termos de raça, de guerras, de religião, todas essas coisas. É um condensado de informação e de conhecimento brutal. Portanto, recomendo a sua leitura. E pelo que me disseste, é relativamente fácil de ler. Não, é extremamente pequeno. Eu acho que são à volta de 100 páginas. É um livro pequeníssimo, mas é muito, muito interessante. Não é um livro que leias rápido, a não ser que não queiras absorver tudo o que ele tem, porque convém, por exemplo, leres um capítulo por dia, pelo menos, para deixares entrar o conhecimento e até refletires um bocado naquilo durante o dia. Mas posso dizer que eu costumo tirar notas quando leio livros. Eu fartei-me de tirar notas ao ler este livro e muitas vezes para mim era difícil ler um capítulo, que são capítulos pequenos, num só dia, porque apetecia-me parar e dizer, ok, vou pensar no impacto disto que eu acabei de ler, mesmo na atualidade. E sendo que a atualidade, o livro foi escrito quase a meio do século passado, e a atualidade, entretanto, mudou bastante, mas ainda se aplica tanta coisa que é brutal. Boa. Bom livro. Podcasts. Olha, ouves? ouço e faço. Não quero parecer que me estou a usar da vossa audiência para partilhar algo meu, mas como é algo que eu tenho muita paixão e que é algo que temos dedicado algum esforço, e não são assim tantos podcasts em português, eu criei com um colega, com o Martinho Aragão, que é Head of Product na Utrust, um podcast chamado Product on the Rocks, que basicamente somos nós a ver whisky. Bom nome. Somos nós a ver whisky e a falar de product management e com convidados, e temos tido convidados muito interessantes.
E vou recomendá-lo porque era útil ter mais gente a ouvir. Acho que o podcast está muito interessante. Temos partilhado muito conhecimento interessante. Alguns convidados, por exemplo, o nosso último convidado foi o Celso Martinho, fundador do SAP, Brightpeaks. Sim. Da Brightpeaks, também. Exatamente. Brightpeaks, Uma pessoa que eu admiro tremendamente em Portugal. E esteve lá connosco, portanto, se puderem, passem lá e sigam. Pode ser interessante para vocês. Como é que alguém chega ao podcast? É escrever isso em qualquer Sim, plataforma, nós temos um não é? website que é productonde.rocks. Portanto, também podem ir pelo website, mas estamos nas plataformas habituais de distribuição de podcasts. Boa. E uma personalidade que achas que faça Olha, sentido seguir? pensei muito nesta. É uma pergunta muito difícil porque eu de facto tenho um leque alargado de pessoas que eu gosto de seguir e que me servem de inspiração ao longo dos anos e com quem eu tenho aprendido. Alguns acabei por, ao longo da minha carreira, ter a oportunidade de estabelecer contacto e de conversar. Mas vou falar-vos aqui de uma pessoa que passei a seguir há cerca de 2 anos. Não é muito conhecido da praça, acho que cada vez está a ser mais conhecido. Chama-se Andrew Wilkinson, é um dos fundadores do MetaLab, que é uma empresa muito conhecida de design de interfaces e de design de produto. Entretanto, ele criou uma empresa chamada Tiny, que vocês podem encontrar mais facilmente se procurarem Tiny Capital, em que eles investem em negócios sustentáveis, compram empresas, etc. E eu gosto muito de o seguir porque ele tem uma filosofia que eu me reconheço bastante. Noto também que tem uma preocupação muito grande com as pessoas, com quem trabalha, com quem partilha o seu tempo. E é alguém com quem tenho absorvido muito conhecimento nos últimos meses. E qual é a forma de o seguir? Segues? Eu sigo sobretudo no Twitter e também tenho tido a oportunidade de ouvir alguns podcasts em que ele tem participado e tem sido muito interessante. Boa. Excelentes recomendações para o próximo fim de semana prolongado de quarentena. A quarentena, felizmente, dá-nos a possibilidade de fazer baixar um bocadinho o ritmo e investir em nós. Portanto, eu acho que esses 53 livros se calhar foram 52. 52. Já estou a contar até ao fim do ano. Não, ainda é mais eu tenciono ler 52 até ao fim do ano. Que eu acho que agora vou em 45 ou uma coisa assim. Então pronto. Então também é talvez pelo facto da quarentena nos dar este tempo extra para fazer isso. Roberto, eu queria me despedir de ti, agradecer-te a tua disponibilidade, a conversa agradável que tivemos. Acho que é muito interessante perceber o que é que se está a fazer nas áreas de Financial Services e Health Tech, e muito mais ficou por dizer. Portanto, eu até sugeria acompanharem o vosso podcast, mas também o site da Subvisual e o portfólio que têm lá das várias empresas com quem trabalham. Acho que é interessante acompanhar estes projetos. E aos nossos ouvintes, gostava de vos pedir, obviamente, que subscrevam os nossos canais, que ouçam os nossos episódios. Tentamos recolher feedback junto de vocês e estamos a fazer os nossos podcasts mais curtos, porque disseram-nos que após os 60 minutos era complicado acompanhar e, portanto, nós estamos agora a apontar para os 55 minutos. E obviamente que levem estas recomendações do Roberto e aproveitem-nas para as prendas de Natal, para a vossa carta ao Pai Natal. Estes livros e os podcasts são grátis, mas os livros certamente será uma boa prenda. Roberto, foi um prazer. João, muito obrigado pelo convite, foi uma agradável conversa e espero voltar a falar contigo em breve.